E vou-vos abrir o jogo, porque assim, o Rodriguinho é um jogador que para nós teve uma primeira fase e teve algumas oportunidades e acabou por jogar em algumas situações. E eu gostava que o Rodriguinho jogasse mais. Eu gostava que ele, possivelmente com a vinda do Matheus Henrique, que é um jogador também um pedacinho das mesmas características, ele vai acabar por perder espaço neste segundo turno. E eu pessoalmente gostava que ele tivesse uma possibilidade de rodar, que é para no próximo ano, que ele é um ativo nosso, é um jogador de qualidade, consiga vir mais forte. Vamos ver se isso acontece ou não acontecer. Se não acontecer, vai continuar aqui a trabalhar, porque isto é porque eu gosto do jogador, não é? Às vezes, quando o treinador fala tão sinceramente, vocês pensam, não, ele está afastado, não. Eu tive jogadores importantes nas minhas equipas que um ano anterior emprestei para eles ganharem ritmo para voltarem. Vocês conhecem um jogador como o Ricardo Carvalho, que ganhou o Champions League, ganhou o Real Madrid, Chelsea, não sei o quê. Ele nos primeiros 3 anos de sénior, profissional, ele foi emprestado e teve a rodar em equipas antes de se afirmar no Futebol Clube do Porto. Por isso eu acho que é uma lógica normal da vida desportiva, e os atletas que jogam menos, se forem jovens, eu acho que eles têm que jogar, porque todos os atletas de alto nível que eu conheço, e conheço alguns, eles têm uma coisa em comum, que é entre os 20 e os 23 anos estiveram a competir, e é fundamental o competir, principalmente nestas idades. Perfeito. Com essa fala do Jardim e tudo mais, o que vocês consideram que seria a melhor forma de conduzir a sequência desse atleta? É realmente um empréstimo? Eu acredito que sim, viu, Caramujo? Eu acho que os treinamentos também mostram muita coisa para um treinador, né? E ele foi muito sincero também, muito franco, né? Entendendo que o Matheus Henrique está à frente do próprio Rodriguinho, mesmo vindo de lesões. E aí ele citou uma coisa que é bem costumeira no futebol, né? Um atleta que é jovem e que não tem tido grandes oportunidades, ele buscar uma outra equipe, um outro clube que vai trazer a ele essa oportunidade de jogar, é ganho de experiência, né? E aí é experiência em todos os lados, né? Experiência técnica, experiência de vida, experiência com o próprio futebol em si, né? A gente está falando de um jogador que tem contrato com o Cruzeiro até o final de 27, né? Então, assim, tem um longo caminho a percorrer dentro do clube. E nesse momento, se ele não está sendo útil ao Cruzeiro, e se o treinador não enxerga o potencial satisfatório para que ele possa nos ajudar nesse momento, eu acho que o mais justo, pensando ainda na carreira do atleta jovem, é procurar realmente um outro espaço em um outro lugar. Para jogador é sempre importante estar jogando, né? E não é diferente com um jovem. Pode atrapalhar muito o desenvolvimento do Rodriguinho não ter minutos. E aí eu não estou falando que o Jardim erra ao deixar ele de lado. Claro que não. Acho que o Rodriguinho teve as suas oportunidades e infelizmente não aproveitou. Falo infelizmente porque é um bom jogador, tem qualidade. Gostei quando veio ao Cruzeiro, mas não aconteceu. Então, agora tomara que surja uma boa oportunidade para ele ser emprestado e no ano que vem voltar mais preparado, né? Em um cenário onde o Jardim já vai estar mais estabilizado e o próprio Jardim mostrou que tem confiança no Rodriguinho, né? Há algum tempo teve o interesse do Atlético Paranaense, acabou que não foi para frente, me parece que muito por conta do próprio Rodriguinho. O Atlético Paranaense, inclusive, vive aí um cenário difícil na Série B, tomou uma virada inacreditável para o Volta Redonda no último fim de semana. Mas tem que surgir um bom local também para o Rodriguinho, né? Não dá para emprestar para qualquer clube, para ele ficar em qualquer ambiente, tem que ser realmente um clube que possa estar prestigiando ele, e aí também um bom nível de exigência para ele. Eu acho que a Série B até seria, não sei se vai surgir algo da Série A, mas nesse momento, pensando que o Rodriguinho não está sendo nem relacionado para os jogos, é importante que ele possa estar sendo emprestado para no ano que vem voltar mais preparado ao Cruzeiro e aí mostrar mais futebol, né? Que é o que a gente tanto espera dele. O Rodriguinho, a gente já falou aqui algumas vezes, né, do jogador, que foi uma aposta aí que fez o Cruzeiro, estava saindo livre do América, assinou um contrato de 3 temporadas, um custo aí bem baixo dentro dos padrões hoje do que é o futebol.
E até mais alguns detalhes, né? O Leonardo Jardim, ele conversou muito com o Rodriguinho, falando sobre como que ele gosta do jogador, mas no momento não vai ter como dar tanta oportunidade assim para ele, né? E não só para o Rodriguinho, né? Acho que alguns outros jovens aí vão ter uma dificuldade maior de entrar nesta segunda metade da temporada, vamos dizer, e que aí ele teria até brincado e falado assim, ó, mas é para empréstimo só, hein? Nada de negociação em definitivo, porque ele gosta muito do Rodriguinho, como ele disse aí, né? Sempre muito sincero, o Leonardo Jardim. Agora, a preocupação por parte do staff do Rodriguinho é o seguinte, né? Quantos jogadores foram emprestados e às vezes eles vão para uma opção que é melhor você ficar treinando aqui, velho. Então, o Lincoln, que é o empresário do Rodriguinho, tem conversado muito, surgiu muita coisa, mas até agora não apareceu nenhuma situação para... Porque às vezes você vai... por exemplo, o Tevez foi para o Atlético Paranaense, começou sem ganhar chance, depois recebeu oportunidade. E garotos vão oscilar, né? Aí naquele momento de oscilação, os times precisando subir, o Atlético Paranaense faz uma campanha de meio de tabela. Acho que agora já tem entrado menos, né? Lá, pelo menos não tenho visto nada sobre isso. Então, às vezes você sai daqui, você está treinando ali, e treino também te faz crescer, né? Claro que o ideal é jogar, mas você vai para um clube que aí chega lá, está pressionado, se for Série B para subir, aí tem que jogar quem foi contratado aí, que ganha mais, e isso e aquilo, perde mais 6 meses aí, e era melhor ter ficado onde estava, né? Mesmo que seja treinando. Então, é isso que o staff vem buscando aí, para ver se encontra uma opção legal, viu, Caramujo? Boa. E aí a gente tem que entender essa situação, né? Até o Orlando falou, empresta pro América. Não é assim, né, Orlando? Tem que ver direitinho, porque no Atlético Paranaense, por exemplo, tô vendo o Tevez não entrou no último jogo. Ele até vinha entrando ali, mas nos últimos 10 minutos, né? Nas últimas partidas, teve 45 minutos contra o Goiás. Contra o Voltaço aí, ele nem foi acionado. Tem que ver exatamente um clube onde o cara possa ter oportunidade, porque, por exemplo, né, o Peralta, o Cruzeiro emprestou para o Atlético Paranaense para jogar, né? Ele ficou lá 3 meses e não entrou em campo. Então, o que você ganha emprestando um jogador para ficar treinando em outro ambiente, né? Então é isso. Acho que vamos ver se aparece então essa boa oportunidade aí para o Rodriguinho, um lugar onde ele possa ter sequência, porque eu acho que talento ele tem bastante, viu? É bom jogador, mas ainda não conseguiu deslanchar, né? A gente tem que entender que é difícil também sair de um clube como o América, chegar no Cruzeiro, mas já passou aí com... Jogou bem, né? Em Série B, jogou bem em Série A, então é um jogador que tem potencial.